E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar falando da seleção do Uruguai de 50. E assim, eu vou falar de todas as seleções que foram campeãs do mundo, porque de uma forma ou de outra, elas marcaram a época. Se não seja, que não seja pela técnica ou pela exuberância em seu futebol, ou por grande número de grandes jogadores em quantidade ali, ou revolução tática, isso tudo a gente vai falar. Mas a gente tem que falar dos campeões do mundo. E o Uruguai, campeão do mundo de 50, foi muito marcante. E assim, com os jogadores de personalidade, de fibra, mas também é uma equipe muito boa, porque senão não teria chegado aqui e ganhado o título dentro do Brasil, no Maracanã, que até então era o maior estádio do mundo e foi assim por muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, na final tinha 173.830 pessoas. Estima-se que tinha 200 mil. Aí fica aquela coisa, né? 200 mil é o número mais bonito, imponente. Tinha 200 mil pessoas no Maracanã. Provavelmente tivesse realmente muito próximo a isso mesmo, mais de 173.830 pessoas. Né? E a capacidade, olha que loucura, era de 155 mil pessoas, ou seja, estima-se 45 mil pessoas a mais do que a capacidade máxima. Você vê como é que as coisas eram na época, não tinha essa coisa do espaço, de você ter 1 metro, não, era um colado no outro, mas faz parte da história também. O Uruguai chegou e foi campeão, então eu vou falar do Uruguai, que foi uma equipe raçuda, uma equipe de brio, de sangue, como eles falam, né? Tanto no Uruguai e tudo. O que dá para destacar nessa seleção? Bem, o sistema, gente, foi a Copa de 50, ela trouxe uma novidade que nem era tão novidade, lembra do WM? Então, eles só recuaram um pouquinho o zagueiro e puxaram um pouquinho o centroavante mais para trás, porque eles usavam muito a beirada do campo. Você vê que interessante, hoje em dia também se usa bastante por conta da amplitude no jogo, mas isso é papo para outra história. Dá para destacar o Maspoli, que foi um herói, entre aspas, casual, porque não era ele que seria o titular na Copa de 50, o goleiro. Dá para destacar o Gija, o ilusionista, o jogador que fez o gol do título, o homem que calou o Maracanã. Ele tem uma frase que 3 pessoas calaram o Maracanã: o Papa, o Frank Sinatra e ele. Eu acho essa frase sensacional. E também tem o Obdúlio Varela, que era chamado ele Negro Chefe, o homem que punha respeito, que ditava o meio campo, que gritava. Tanto é que dizem que chegou um momento no final da Copa que o Maracanã estava absorto no silêncio total, aquela frase em silêncio ensurdecedor, que só ouviu o Bidulho gritando no meio campo para ter sangue, para ter garra, para ter pegada, para não dar mole, vamos até o final, porque assim, na época o Brasil dependia do empate, não, foi uma final sem ser uma final, não era como é hoje. Então assim, o Brasil precisava de empatar com o Uruguai e sair campeão. O Brasil saiu na frente e o Uruguai virou. Mérito total para a seleção celeste, que foi assim, o último grande título, apesar de ter ganhado umas Copas Américas depois disso. Mas, poxa, fantástico. Do Obdúlio, gente, tem umas histórias muito interessantes, além de ser da garra. Ele, quando jogava no Peñarol, o Peñarol, na época, foi um dos primeiros clubes da América do Sul a receber uma proposta de patrocínio. E o clube aceitou e tudo, o Obdúlio não aceitou. Então assim, ele chegou para jogar os 10 jogadores, que os jogadores também ganhavam um percentual do patrocínio na camisa, olha que interessante. Bem moderno para a época mesmo. Mas o Obdúlio preferiu usar a camisa antiga dele. Então os 10 jogavam com patrocínio e ele sem. Então era um jogador muito peculiar, né? O Lugano perguntava para ele se ele brincava na rua de falar assim, igual as crianças que brincavam, né? E poxa, eu cansei de falar Tafarel, Romário e tal, quando era garoto. E perguntaram pra ele se ele brincava de Obdúlio Varela. Ele falou que não brinca de ser Deus. Então assim, é sério, é maravilhoso, é demais, eu acho, essas histórias. E assim, mesmo saindo derrotado, cara, a gente tem que falar da seleção brasileira de 50, que foi uma baita seleção, que fez um número de gols assim muito grande, enfileirou goleadas de 6,
Touradas de Madrid, que eu já contei essa história aqui no vídeo anterior. Enfiou 7 na Espanha. Então o Brasil vinha massacrando o rolo compressor, até porque as seleções olhavam o Maracanã e ficavam meio assim, caraca, quanta gente e tal. E isso é mérito do Uruguai também, que não se sentiu pressionado por aquela quantidade de torcida brasileira. E, poxa, do Brasil a gente tem que destacar o Ademir, que eu já falei dele aqui, não vou falar novamente. O Jair da Rosa Pinto, que é considerado por muitos um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. E o Zizinho, cara. O Zizinho, pra vocês terem uma ideia, o Zizinho foi o jogador que era o ídolo do Pelé. O Zizinho, muitos antigos consideravam o Zizinho o maior jogador brasileiro, até o Pelé, e depois do Pelé o segundo melhor. Eu tinha um professor de desenho, quando eu fiz um curso técnico de eletrônica, e meu professor de desenho na época falava que para ele o melhor jogador que ele viu foi o Zizinho. E ele já era um senhor, né? Isso há 25, 26 anos atrás. Ele era um senhor e ele falava que foi o Zizinho. Então ele acompanhou o Zizinho e para ele era o Zizinho. Mais uma historinha do Obdúlio que eu deixei passar. Ele tem uma frase dele depois de mais velho, que ele falava que se pudesse jogar aquela partida novamente ele fazia um gol contra, porque aquele silêncio, aquela tristeza para ele não podia existir no futebol. Eu não duvido disso. Tem outra história dele nesse sentido, que dizem que depois ele saiu pra noite, as pessoas não conheciam as outras, não tinha nem televisão na época praticamente, e ele saiu na rua e foi para um bar, foi beber, e ele viu a tristeza dos brasileiros, aquilo comoveu ele demais, ele chorou de ver a tristeza dos brasileiros pela perda do título. Então eu acho assim que o Obdúlio, por tudo que representou, ele tem que estar entre os maiores, porque ele representa uma escola de futebol, a escola Charrua, a escola uruguaia, que é uma escola maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha assim, acrescentado algo para vocês. Se cuidem nessa quarentena, vamos ficar de repouso, lave bem as mãos sempre. Vamos cuidar das pessoas, não só nós, também da nossa família, das pessoas que amamos e das pessoas que na rua também merecem o mesmo respeito que as pessoas da nossa família. Beijo e abraço, Wakanda Forever.